O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 22 de agosto. Primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, anuncia que deixará o cargo. Felipe, eu sei que a pandemia faz com que a gente perca um pouco, né, o referencial do tempo, tudo, mas essa notícia tem um quê de déjà vu, né? Pois é, muita gente fala, pô, mas como assim? Ele já tinha renunciado, né? Como o Matias até falou, né, essa coisa do déjà vu. Lembrando, o Stefan Löfven, ele havia renunciado, tá, para evitar uma nova eleição, para evitar um voto de desconfiança que pudesse levar a uma nova eleição, melhor dizendo, né, por conta daquela crise que acabou com a coalizão parlamentar sueca, por conta da lei dos aluguéis, né? Ele, que é do Partido Social Democrata, queria, de origem sindical, inclusive, se fosse no início dos anos 2000, ele certamente era chamado de Lula sueco, né? Ele queria modificar a lei que congelava os aluguéis. Por conta disso, o partido da esquerda, que tem esse nome, Partido da Esquerda, saiu da coalizão e, com isso, tinha o risco dele enfrentar um voto de desconfiança. Então, para evitar aquele voto de desconfiança, ele renunciou. Foi refeita uma nova coalizão de governo no início de julho, tá? Então, ele reformou a composição do governo. E aí, agora, em agosto, final de agosto, pouco menos de 2 meses depois, ele renuncia de novo. Por quê? Porque nós teremos eleições no ano que vem, na Suécia, e, segundo ele não será o candidato, então ele preferiu renunciar agora para que o Partido Social Democrata tenha tempo para realizar a convenção interna, definir uma nova chefia do partido, e essa pessoa será a candidata ou candidato das próximas eleições gerais suecas, tá? Então, acaba sendo eu não vou dizer uma manobra eleitoral, mas é meio que uma aposentadoria precoce, até porque ele é primeiro-ministro sueco, já tem 7 anos, né? Ele é líder do partido dele, vai fazer 10 anos, então ele está iniciando sua retirada da vida pública e antecipou isso para que o partido possa definir a pessoa que vai ser candidata. A favorita, né, dos comentaristas políticos internacionais e dos jornais suecos, a pessoa que provavelmente vai ser é a ministra das Finanças, a Magdalena Andersson, que é ministra das Finanças desde 2014. Tá? Porém, isso ainda não está definido. O Partido Social Democrata que vai escolher a pessoa que vai sucedê-lo. Também tem a questão, e a gente comentou bastante aqui, e teve até um ouvinte nosso que reside na Suécia, que fez alguns comentários lá no Twitter, comentários construtivos, inclusive, de que a pandemia não teria afetado tanto assim a imagem do governo. Por quê? Porque o responsável pelas políticas pandêmicas que pegaram mal, lembrando, a Suécia, né, ficou sendo muito elogiada aqui no Brasil, porque não fez lockdown nem nada, mas comparada com os seus vizinhos, Noruega, Finlândia e Dinamarca, a Suécia teve muito mais mortes por milhão e teve maior queda econômica. Tá?
Porém, essa política ela foi definida pelo Anders Tegnell, né, que é o epidemiologista-chefe, e ele não é um cargo eletivo, né? Ele não é um cara de filiação partidária, é um funcionário de Estado. Então, isso teria poupado um pouco, né? Teria poupado, em geral, o governo sueco de repercussões devido à pandemia. Porém, eu acabo até discordando um pouco dessa análise, até porque o próprio estopim da crise, que foi a questão dos aluguéis, também está ligado à pandemia. A lei dos aluguéis na Suécia, o governo considera antiga, ela precede a pandemia, porém, a pandemia, a crise econômica da pandemia, pressionaram essa questão dos aluguéis. E a gente teve o que seria uma CPI da pandemia na Suécia, né? Isso acaba gerando algum desgaste político, mesmo que não tão grande, mesmo que controlado, não sei o melhor termo, mas a gente teve uma CPI da pandemia na Suécia, né? Enfim, sobre a Suécia, então, é mais ou menos isso. E uma notícia de hoje é que o Heinz Christian Strache, né, o ex-líder do Partido da Liberdade, o partido austríaco de extrema-direita, com antepassados, né, ligados ao nazismo, aquele mesmo da história de Ibiza, né, que foi flagrado em vídeo prometendo corrupção para a loira russa que estava o seduzindo, ele foi condenado a 2 anos de cana. Porém, ele vai ficar incondicional, tá? Então, assim, ele está condenado, mas vai ficar livre, só que se ele pisar na bola, ele vai para a prisão, para o regime fechado. Notícia da segunda-feira passada, dia 23 de agosto. Exército sírio inicia ofensiva no sul do país, né? Fazia tempo que a gente não tinha notícias sobre a Síria, né, Felipe? Isso até é bom, né? Porque significa que as coisas talvez estejam um pouco mais estáveis, né? O conflito na Síria, acho que o melhor termo é congelado, né? Ficou ali, né? Temos um acordo, tal, ou seja, sem muitas mudanças, porém nós ainda temos, por exemplo, as áreas curdas ocupadas pela Turquia, ainda temos, né, um impasse entre Turquia e Rússia, inclusive. Nesse caso, estamos falando de uma ofensiva do exército sírio, apoiado por grupos mantidos pelo Irã, contra a cidade de Derá, tá, que fica no sul do país e é o último grande reduto de opositores ao regime sírio lá no sul do país. Inclusive, foi uma das cidades que fez parte ali do berço, do início dos protestos contra o governo Assad em 2011. Né? A cidade fica bem perto da fronteira com a Jordânia e da tríplice fronteira entre Jordânia, Israel e Síria. E, como parte dessa ofensiva, enviados russos negociaram que civis e famílias de rebeldes, né, sejam deslocados para outra região ainda controlada pela oposição, como parte de uma trégua depois dessa ofensiva. No sudoeste da Síria, nos últimos meses, calcula-se que cerca de 320 mil pessoas tenham sido deslocadas das suas casas. Também no começo da semana, presidente da Tunísia prorroga a suspensão do parlamento. Cara, isso aqui foi surreal. Relembrando para os nossos ouvintes, o presidente da Tunísia, o Kais Saied, suspendeu o parlamento, demitiu o primeiro-ministro e tomou para si basicamente todas as funções executivas dentro da Tunísia. Tá? Então, assim, esse ato seria por um mês, desde o dia 25 de julho. Então, ele concentrou todos os poderes nele mesmo, incluindo governar por decreto, poder de acusação. Não há Suprema Corte na Tunísia, porque não teve uma Suprema Corte empossada desde a Constituição de 2014, pós a Revolução de 2011. Então, ele concentrou todos os poderes na figura dele, né? Os motivos para isso, todo esse contexto, a gente
explicou um mês atrás, aqui no programa, que tem a ver tanto com disputas entre seculares e islamistas, quanto também ligação com o fato de que o aparato de Estado da Tunísia ainda é marcado pelos vícios do período da ditadura Ben Ali. Porém, por que eu disse que foi surreal no início? O Kais Saied, no dia 24 de agosto, foi lá na televisão falar com a população, dizendo que, olha, eu vou estender aqui o fechamento do parlamento, eu vou estender a autoridade executiva, porque nós temos que preservar o Estado, temos que impedir uma guerra civil, e o parlamento e esses representantes do parlamento são uma ameaça ao próprio Estado. É isso que eu achei surreal, porque assim, o parlamento foi eleito, né? Então ele dizer que o parlamento é uma ameaça ao próprio Estado é muito, muito curioso, porque são pessoas que foram eleitas pela população, né? De qualquer maneira, repito, a gente explicou isso com mais detalhes, mais aprofundado, um mês atrás. Eu também escrevi uma coluna na Gazeta sobre isso, e agora ele estendeu, né, essa suspensão do parlamento por mais 30 dias. Também tivemos manutenção de toque de recolher, todas essas questões. Tá? Então, pelo menos mais 30 dias sem parlamento na Tunísia. E por fim, na última terça-feira, dia 24, o Al-Shabaab atacou base militar da Somália e recapturou cidade. Pois é, o grupo Al-Shabaab na Somália realizou um ataque na região de Galmudug, tá? Esse ataque foi contra uma base de forças especiais somalis, tá? O governo somali respondeu com ataques aéreos, porém o grupo conseguiu tomar a cidade de Amara, tá? Que é uma cidade, como eu disse, que fica mais ao sul da Somália e é considerada uma cidade estratégica devido ao fato dela ser uma confluência, né, de estradas, né? O termo em inglês seria hub, né? Acho que confluência em português acho que fica melhor. Talvez não sei dizer. Então o Al-Shabaab realizou esse ataque, teria capturado 11 veículos blindados do exército somali e também saquearam a cidade. Tá? E no Chad, o governo afirmou que vai retirar metade do seu contingente que estava combatendo extremistas na tríplice fronteira de Mali, Burkina Faso e Níger. A força era formada de 1.200 militares e o Chad anunciou que vai retirar metade, ou seja, 600, para lutar dentro do Chad contra rebeldes dentro do país. Né? Lembrando que recentemente tivemos, né, em abril, nesse conflito interno do Chad, a morte do presidente, o Idriss Déby, supostamente na linha de frente, inclusive. Né? Então, o Chad teria retirado essas tropas dessa missão liderada pela França para combater terroristas na tríplice fronteira para lutar contra rebeldes dentro do seu país. Passemos agora para o segundo e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última quarta-feira, dia 25 de agosto. Argélia acusa Marrocos de ações hostis e corta relações diplomáticas. Pois é, a briga entre Marrocos e Argélia, a gente chegou até a falar um pouquinho tempo atrás, né, os nossos ouvintes talvez se lembrem, quando teve aquela crise de pessoas tentando entrar em Ceuta, né, por conta de um líder do Saara Ocidental que estava na Espanha para fazer tratamento médico, depois voltou para a Argélia. A Argélia é o principal apoiador do movimento de libertação saharaui, né, no Saara Ocidental, que o Marrocos considera território seu.
né? Então, sempre teve essa cisão específica, porém, dessa vez, o governo argelino, especificamente, afirma que o Marrocos cometeu espionagem e estaria apoiando também grupos separatistas dentro da Argélia, especialmente a região de Cabilha, né, onde você tem uma população berbere que alguns grupos menores, né, lutam por uma separação da Argélia, né, já que eles serão berberes, a Argélia é um país de identidade árabe, então alguns movimentos desejam a independência. Com isso, o governo argelino suspendeu as relações diplomáticas, rompeu essas relações diplomáticas, não é a primeira vez que isso ocorre, inclusive, tá? Porém, no atual contexto, acaba sendo talvez um pouco preocupante, já que vamos lembrar, a Frente Polisário, né, que defende a independência do Saara Ocidental, anunciou no ano passado que retomaria a luta armada. Então, isso pode acabar gerando uma escalada nas eventuais hostilidades. Então, é algo aí para a gente ficar de olho, que pode gerar uma repercussão um pouco mais grave. Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 26 de agosto. Comissão de Direitos da Etiópia afirma que mais de 150 pessoas foram mortas em ataque em Orômia. Pois é, a Comissão Etíope de Direitos Humanos disse que mais de 150 pessoas e diversos outros crimes de origem étnica foram cometidas na região de Orômia. Tá? Essa comissão ela é independente, embora ela seja ligada ao Estado etíope, ela é independente e responsabiliza o grupo rebelde Exército de Libertação de Oromo por esses ataques e por esses crimes. Nessa lógica, é importante lembrar que o Exército de Libertação de Oromo é o grupo que, 2 semanas atrás, anunciou, né, apoio à Frente de Libertação Popular do Tigray, né, ao norte do país. Hoje, a guerra da região Tigray, ou Tigré, né, como às vezes é transliterado, ela também envolve, né, diversos grupos separatistas ou étnicos de outras regiões da Etiópia. Então, hoje, a gente explicou isso brevemente, né, mas o conflito da Etiópia ele escalou para ser um conflito entre o governo federal e os governos, vamos dizer assim, estaduais contra a província de Tigray e os grupos estaduais anti-governo. Então tem a Frente Oromo, a Frente Afar, a Frente Sidama e por aí vai, que são os outros grupos étnicos, outras regiões da Etiópia. E ainda em relação ao confronto, o governo dos Estados Unidos impôs sanções ao chefe do Estado-Maior do Exército da Eritreia, tá, por massacres que teriam sido cometidos por tropas sob comando eritreu dentro da região de Tigray. No caso, o general Filipos Voldeiohannes. Tá? Então, assim, um nome bastante grego. Tá? Ele agora estará sob sanções do Tesouro dos Estados Unidos. Parlamentares armênios se agridem pela terceira vez em 2 dias. E como diria o nosso especialista no Cáucaso, Heitor Loureiro, se eles mostrassem toda essa agressividade na fronteira, não tinha nenhuma tropa azeri na Armênia. Não sei, porque eles me parecem estar muito assim, né, no vigor físico da linha de frente. Mas as brigas estão ocorrendo porque, lembrando, né, tivemos recentemente eleições, né, na Armênia, temos aí o processo, né, de um novo governo e temos a ressaca da guerra, né, da derrota na guerra. Vamos deixar isso bem claro. Né? Então, embora o partido do Nikol Pashinyan tenha maioria, né, você ainda vai ter uma oposição bastante barulhenta por conta dele
ser responsabilizado pela derrota militar. E, no caso, uma das brigas, inclusive, começou quando o líder da oposição começou a chamar o Nikol Pashinyan de mentiroso e de fracote, vamos colocar assim. E aí, um líder do partido do Nikol Pashinyan quis tirar o cara da bancada, e aí começou a briga. E é sempre curioso ver pessoas saindo na mão de terno, porque não é exatamente um figurino apropriado para uma trocação franca, né? Então fica tudo muito atabalhoado. Mas é um clássico da cobertura internacional, né? Todo ano o pessoal tendo essas desinteligências em parlamentos pelo mundão. Também na Europa, e ligado até à questão de migrações e tal, a Polônia anunciou que vai construir uma cerca na sua fronteira com Belarus e acusa o presidente, né, /ditador Lukashenko, /dono do país, de deliberadamente mandar pessoas, né, para a Polônia, né, especialmente pessoas que estavam refugiadas ou eram imigrantes dentro de Belarus, né? Então, segundo o governo polonês, cerca de 2.000 pessoas estão tentando cruzar a fronteira toda semana, tá? E por conta disso cogitam essa cerca que teria 2,5 metros de altura por 150 quilômetros de extensão. A Grécia está fazendo algo parecido também por conta dos possíveis refugiados afegãos, né? Sim, sim. Mas o curioso é que, se a Polônia fizer isso, de certo modo, eu usaria esse argumento, né? É um reconhecimento da fronteira. Porque lembrando, né, que os nacionalistas poloneses reivindicam um pedacinho de Belarus, que é o pedaço que a União Soviética ocupou da Polônia em 1939, alegando que era um pedaço do Império Russo. Né? Então, assim, lembrando, todas essas brigas fronteiriças envolvendo a Polônia remontam ao Império Russo e Império Alemão, né? Antes da Segunda Guerra Mundial. Então, a Polônia construiu um muro na fronteira e meio que falou, essa é a fronteira. E, ainda no leste europeu, foi encontrada uma vala comum perto da cidade ucraniana de Odessa, que teria os restos mortais de 5.000 a 8.000 pessoas, e essas valas comuns seriam da década de 1930 e teriam os restos mortais de pessoas ligadas aos expurgos stalinistas dentro da Ucrânia naquele período. Tá? Então, ainda não foram identificados, né? A descoberta foi recente, então veremos quais serão as próximas informações sobre isso. Abaixa o volume que lá vem Breaking News. Primeiro-ministro de Israel se encontra pela primeira vez com Joe Biden. Pois é, esse encontro era para ter ocorrido no meio da semana, foi adiado para sexta-feira, e o principal, né, foi que, pelo menos na parte pública, né, da visita, é que o Joe Biden, ele falou que quer a paz e a prosperidade para israelenses e palestinos. Por que eu estou frisando isso? Porque são aquelas nuances da linguagem diplomática. Ele não falou que quer a paz e prosperidade para Israel e Palestina, ou seja, como estados. Ele falou para israelenses e palestinos, como pessoas, indivíduos. Então, é diferente de você falar de dois estados. E também falaram, né, obviamente, das conversas sobre acordo nuclear com o Irã. O Naftali Bennett manteve a postura, né, do Benjamin Netanyahu de criticar o acordo e insistir que os Estados Unidos não deveriam fazer um acordo com o Irã. E o Joe Biden disse que se a diplomacia não funcionar em relação ao programa nuclear iraniano, outras medidas podem ser realizadas. Não sei exatamente o que ele quis dizer, se foi só ali, né, um discurso para agradar o ouvinte do visitante. Então, mas fica o registro dessa visita. E também em relação a Israel, o governo israelense
liberou que judeus ortodoxos possam realizar suas orações no Monte do Templo. Ou seja, vai dar ruim por uma questão de segurança, né? Já que normalmente, pela maior parte do tempo, os judeus ortodoxos podem realizar suas orações no chamado Muro das Lamentações, né? Que é a parte de baixo do Monte do Templo. Né? A parte de cima, que é onde você tem a mesquita, você deixa restrito aos muçulmanos, tem inclusive a passarela, né, perto do Muro das Lamentações, para evitar que os públicos tenham que se aglomerar, né, já que o vocabulário é esse. Então, provavelmente teremos problemas de segurança muito em breve.